pessoas que têm essa vontade de lecionar. Isso. Mas agora eu vou voltar lá atrás, cara. Eu vou voltar na tua infância, Certo. tá? Como foi tua base de estudos, cara? Pode ser sincero, muito boa? Tinha condições financeiras ou não? Fala aí. Vou falar. Cara, não, já adiantando não, né? Basicamente assim, a única vez que eu estudei em escola particular é quando eu era muito pequeno. Então assim, quando eu tinha 4, 5 anos, a gente estudou, eu e meu irmão, numa escola particular. Após isso, a gente não teve mais condições de pagar. E a partir dali foi só escola pública, né? A gente, com essa escolinha que a gente estudou particular, era uma boa escolinha e tal, até que ali a gente aprendeu a ler muito cedo. Então, assim, o que eu percebi que, graças a Deus, ajudou muito, né? Que quando eu fui pra escola estadual, infelizmente, a maioria dos garotos lá não sabiam nem ler direito. Você tava na frente. Eu tava um pouquinho na frente, né? Só que o sistema da escola estadual vai te puxar pra trás. Não tem como. É muito difícil. Né? Você ali sem... Porque quando você é mais novo, 8, 9 anos, você não pensa em nenhum objetivo lá na frente. Então não tem nada que vai falar assim, não, mesmo que o sistema seja uma porcaria, eu vou correr por trás, por fora, né? Não dá. Né? Então você vai sendo levado pelo sistema. E, sendo bem sincero, o sistema público de ensino me emburreceu a ponto de não saber fazer nada. Nossa. Né? Então, assim, eu não tinha base nenhuma, condição nenhuma. Nunca fiz curso de inglês, que o pessoal faz. Curso de Kumon, que é bom pra caramba, mas eu nunca tive condição de fazer. Nada disso. Era escola estadual, mas faltava professor do que ia. Então, assim, na minha infância e juventude, infelizmente, eu tive acesso a uma educação horrível. Né? Uma educação muito ruim. A única coisa boa que eu tinha era a educação de casa. Isso aí, graças a Deus, nunca faltou. Né? Mas os meus pais, assim, eles não tinham, digamos, instrução para me ensinar algo, como eu hoje, sendo professor de matemática, porque eles não trabalham com educação. Né? Então, eles não me ensinaram nada por fora. Mas o mais importante, que é a educação de casa ali, eu tive. Agora, a base escolar... E isso se zero. perpetua até o ensino médio, então, até o final do ensino médio. Cara, e aí que tá, né, cara? Você tinha uma pegada, e faz muita diferença colégio particular Sim. e colégio público. Eu sempre estudei em colégio particular. Sim. E você vê que é diferente do público. O público falta professor às vezes, pô, o ambiente da galera ali não é esse pensamento de vamos estudar, né? No ensino médio, no colégio particular, a galera já tá falando de Enem, pô. Sim, só Enem. Enem. Acho que em São Paulo é USP, né? Sim, demais. A USP, passar na USP, FUVEST, né? Tudo aí em São Paulo. FUVEST, exatamente. Então, eu acredito que seja muito o ambiente. E quando tu tá no público, tu não escuta nada, irmão. Tu só escuta, vamos sair, vamos beber, né? Isso aí mesmo. E quem era o Cezinha do ensino médio, cara? Fala a verdade aí. eu O cara do falo. gelo, era o método do gelo aí? Mas Gelo no Rio de esse Janeiro gelo tem é bom. Eu sei, lógico. Cara, não, na verdade, no ensino médio, eu era um cara que... Porque assim, no primeiro ano do ensino médio, eu já fui meio que salvo pelo concurso militar, porque eu descobri a EPICAR. Bom. Então, no ensino médio, no segundo ano eu já tomei jeito. Eu comecei a fazer curso preparatório, aí eu já tava mais de boa. Mas, no geral, eu era o cara que ficava no fundão mesmo. Não era de desrespeitar professor, nunca foi aquele cara assim de ser mandado pra fora. Mas eu era aquele cara que irritava o professor porque não fazia merda nenhuma. Então não fazia bosta nenhuma. Só ficava. Só ficava lá atrás. Isso na época que eu não estudava pro concurso, que eu nem sabia, eu ficava lá atrás, levava muito violão pra escola. Eu também. Aí, ó. Baqueta, ficava tocando. Meu, essa era uma desgraça, o professor não gostava que fazia isso. Violãozinho, garotada, tal. De Puxa boa. música. Acabou, exato. Era Pra meio pirar luau. nada, esquece. Não esquece, cara. Até porque também mais faltava professor do que outra coisa. Claro, não vou ficar botando a culpa só nisso. Eu também era vagabundo. Claro. Mas era vagabundo, cara. Falava real pra você. Chegava atrasado todos os dias. Todos os dias. Então a aula começava às 7h10 e chegava às 8, 8h30. Eu não tô falando isso com orgulho, mas é a realidade. Tu não tinha motivação, né, Não, César, nenhuma, pra ir pra escola, pô. Não, porque eu já... Aquele papo, na escola era sempre a mesma história. Ah, vocês têm que estudar pra ir pra USP, pra ir pro Enem. Eu não queria fazer isso. Só que eu não sabia da existência dos concursos, né? Mas pra mim, alguma coisa me dizia que não era isso que eu ia fazer, né? Então não tinha motivação nenhuma de ir pra escola. Fora que a qualidade era horrível. Muita gente que não queria nada com nada. Quem queria era algo que não me identificava. Então, basicamente, o César no ensino médio era esse, cara. Era vagabundo, jogava bola. Muito parecido comigo, pô. Pois é, cara. É o que eu falo. Tem futuro, irmão. Tem futuro. Chegava, zoava, Nossa. só queria saber de academia, treino. Pois é, isso aí eu Treino. já Fica era mais- fortinho, vamos ficar fortinho. Depois burro e forte. Exatamente. Mas beleza, então esse é o César do ensino médio. Isso. E aí, onde entra aí o concurso militar na tua vida, cara? Certo. Bom, primeiro que assim, desde muito novo, essa história parece clichê, né? Mas eu sempre gostei dessa coisa de militarismo. Porque eu moro perto do Campo de Marte, que é um lugar onde tem base aérea, lá em São Paulo. Então era comum meu pai levar a gente pra ver helicóptero, ver avião no final de semana, então eu já me interessava um pouco por aquilo.
E tinha muito domingo aéreo lá, né? Aqueles eventos que deve ter aqui no Rio também, que a Força Aérea faz no final de semana. E ali eu vi o F5, vi os aviões da FAB e aquilo me interessou de alguma Top. forma, né? Aí eu já falei pro meu pai na época, eu falei, eu acho que eu vou querer seguir isso, né? Mesmo muito novo. Meu pai falou, meu pai não sabia exatamente o caminho, mas ele falou, tem que estudar muito, provavelmente, né? Porque é o que se imagina, né? O cara vai pilotar um avião, a gente imagina que o cara vai ter que estudar muito. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, só que a gente não tinha informação nenhuma, isso eu tinha uns 6, 7 anos, eu tô falando dos anos 2000, 2001, então a internet ninguém tinha fácil acesso, então ninguém sabia como fazia pra ingressar, né? Aí o tempo foi passando, por sorte, o meu irmão achou um folheto, tipo daqueles cursinhos, tá ligado, né? Pô, cara, eu tô sendo atacado aí, eu vou ficar quieto. Pois é, tô sem melhor. advogado. Então não, então Eu tô deixa. sem advogado. Então deixa. Mas sim, Você tá sim, ligado. sim. E aí era um desses cursos aí, tipo, enfim. E lá falava que praticamente era só você lá se inscrever que você já entrava na Força Aérea, qualquer lugar. Vaga garantida. Vaga garantida. Pagou, virou entrou. oficial. Acabou. Virou piloto. Não, lá na verdade no folheto não tinha nem preço, não tinha nada. Era só, sei lá. Negócio bem absurdo. E aí aquilo me despertou e eu falei, não, eu vou, então eu vou. Já ia pro tal do curso aí. Graças a Deus, um amigo meu, comentando com ele, ele falou, cara, não é assim que funciona. Não é ir lá e fazer a inscrição e você vai entrar. Você tem que fazer uma prova. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Porque o meu irmão estuda pro colégio naval. Aí eu, então deixa eu falar com o seu irmão. Aí eu falei com o irmão dele, que hoje é formado pela EFON, inclusive, o Matheus Costa. Ele me orientou, falou, olha, tem um curso preparatório em São Paulo, tal, vai lá, se inscreve. E aí foi assim que entrou o concurso. Aí eu descobri a Epicar, né? E aí a gente foi pro curso preparatório, aí começa toda a jornada. E tu não fazia ideia nenhuma do nível do que tu teve que estudar, né, cara? Nenhuma. Te apresentou o concurso. Aí tu, Uhum. ficou feliz. Aí depois Exato. veio a parte ruim. Depois vem a porrada. Porque ele falou, mas você sabe que é difícil e tal. Eu falei, não, mas... E na época eu tava grandão porque eu tinha passado na ETEC. Lá em São Paulo. Sou brabo. Porra, e é um lixo, né? A prova lá era, porra... Eu falei, não, mas acho que... Por que foi que eu te falei? Eu era um cara, mesmo na escola estadual, assim... Se destacava. Eu me destacava um pouco. Acho que muito por eu ter... Porque o pessoal, na maioria lá, não teve oportunidade nem de fazer os primeiros anos ali, o primeiro ano... particular, né? Que seja o prézinho e tal. Eu tive, então eu sabia ler, pelo menos. O pessoal falando do curso. Né? Aí esse cara é foda. Aí, cara, eu falei, bom, talvez eu consiga. Mas aí o cara me deu uns materiais do cursinho lá, umas provas anteriores da Epicar. Eu falei, puta que pariu. Primeiro contato. Não sei nada. Contato, não sei nada. Olhei pra aquilo e falei, fudeu. Era um material de função do segundo grau. Nossa. Falei, não sei porra nenhuma. Falei, eu vou lá fazer essa prova, se eu passar na sorte, passou. Mas não, né? Aí era 20 questões de matemática e 20 de português na época. Eu acertei, acho que 4 de matemática e 2 de português. Como é que tu se sentiu, César? Assim, eu não vou mentir, não. Eu fiquei triste, mas eu olhei e falei, se eu me preparar, eu sei que eu consigo. Essa foi a sensação. Tanto foi que era uma prova de 2 dias, e eu cheguei no meu pai e falei, pai, a prova... Ele falou, e aí, como é que foi? Eu falei, é difícil a prova, mas se eu fizer um curso preparatório... Tenho condições. Tenho condições. Boa. Então, a minha postura foi um pouco diferente, assim. Eu, graças a Deus, desde a época, eu falei, não, eu soube analisar aquilo, eu não fiquei derrotado. É aquele lance também de ficar endeusando prova, pô. Eu acho que isso é... Ficar endeusando a prova, super... É difícil, com certeza. Mas, porra, se fizer, o que tem que fazer, tu consegue, cara. Consegue, pô, com certeza. Tem pessoas que vão conseguir mais rápido. Sim. E tem pessoas que vão conseguir mais devagar. Tu acredita que tem pessoa que, mesmo se esforçando, César, não vai conseguir? Acredito. Sinceridade. Tô sendo sincero, eu acredito. Que não vai conseguir. Não, porque eu acredito numa coisa... Claro que assim, de 100 pessoas, 2 vai acontecer isso. 2. E eu falo que vai acontecer porque eu já vi acontecer. Eu não tô falando de algo que eu não vi acontecer. Eu já vi cara que se esforça muito e não Cara, consegue. Isso é foda. Eu também vi no meu preparatório. Não adianta. Entendeu? Agora sim, o recado que eu falo é para as pessoas que estão estudando não pensarem nisso. Porque são casos muito específicos. São pessoas que, assim, eu acredito em Deus. Então talvez seja algo que não era a vontade de Deus. E pessoas que era algo do tipo assim, não é pro cara estudar. Tem gente que não tem jeito pra estudar. Tem cara que o cara pode ficar o tempo inteiro lá que não vai entrar na cabeça. Agora, isso só vai acontecer, foi o que eu falei, é uma probabilidade de 2%. No que eu já vi. Porra, eu concordo com você, cara. Eu estudava num grupo de amigos e eram 2 e tinha mais um, né? Eram 3. 2 eram muito inteligentes e um era muito esforçado, cara. Uhum. Esse cara ficou 4 anos estudando pra ESA, cara. Fazendo presencial, pagando 400 por mês. Ele não passava, cara. Não dá pra... Ele ia bem no simulado. Ele sabia tudo na sala. Respondia ele.
E não passava na prova, cara. Não dá pra entender. Às vezes é algo emocional, né, no momento da prova. Ou o que tu falou, irmão, não é pra ser. Não é pra ser. Não é pra E até muitos professores falavam pra mim também, depois que eu fui desligado, que os caras... Porque assim, quando eu passava escola naval, não sei o que, os caras vai embora, vai pra lá, não sei o que. Tanto que quando eu fui pra SpaceX, foi muito disso. De professor insistir, né? E tinha um professor de física que ele falava, cara, eu tinha certeza que se você fosse pra FAB e se formasse aviador, você ia morrer num voo. Eu não sei porque o cara falou isso pra mim. Falou, mano, porque não sei. Porque era a mesma coisa, assim. Eu demorei pra passar na AFA. Só que era primeiro de simulado, respondia tudo, mesma coisa. E não ia, cara. Não ia. Todo ano acontecia alguma coisa. Né? Então eu acredito muito nisso, na vontade de Deus. Eu vi tua história, cara. Então tu... Beleza, EPICAR. Passou ou não? Não passei na EPICAR. Estudando full depois? Estudando full depois. E aí como é que veio AFA? Veio SpaceX primeiro? Como é que foi essa Não. transição? Primeiro foi a... Porque assim, eu sempre quis ir para a aeronáutica. Então quando eu perdi a idade pra EPICAR... Ficou na merda. Fiquei. Não foi fácil. Dessa vez eu fiquei. Porque eu tava bem. Por um erro de estratégia de prova, eu tenho isso muito claro, porque eu sempre fazia simulado, começando por português e depois matemática. Na minha época, não tinha inglês e redação na EPICAR. Certo. Eu sempre começava português primeiro e matemática depois. Mas por uma conversa com um amigo meu na porta de prova, ele falou, cara, começa por matemática. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei, bom, que vier primeiro, eu vou começar. E sempre vinha português. Só que aí dessa vez veio matemática e eu Você foi na do cara. Fui, era pouco experiente. Treinando um né? ano todo de uma forma... Chegar na prova faz outra. Exato. Caraca, cara. Isso é uma coisa que é lição número 1, assim. Não muda a estratégia de prova. E deu merda. Deu merda. Deu merda porque a prova de EPICAR de português é pesada. É uma prova pesada. E como eu deixei por último, e eu treinava, obviamente, deixar primeiro português, porque eu sabia que a prova de português era pesada. Por ter deixado por último, chegou nas 5 últimas questões, eu já tava fudido, assim. Tava cansado, tava... Raciocínio mais lento, interpretação mais devagar. Muito mais, tanto que eu tenho essa prova até hoje. Dá pra ver que tem umas questões no final que eu nem rabisquei nada. Sendo que em português eu sempre ia lá, rabiscava as coisas e tal. Então foi um erro de estratégia de prova. E aí isso aí me deixou muito triste. Porque eu tinha um sonho muito grande de fazer a EPICAR. Quando eu conheci Não era a EPICAR. AFA. Não, era EPICAR. primeiro a EPICAR. Eu queria ir pra AFA, queria muito, só que eu queria fazer a EPICAR. Era aquele sonho de garoto, né? Caraca. Aí, infelizmente, eu não realizei esse sonho. Aí eu falei, bom, eu vou... Não tem problema. Eu fiquei triste lá uns 2 dias. Falei, foda-se, né? Não adianta ficar aqui chorando. Teve o luto da prova. Teve aquele luto da bolado. prova, o que é normal, que nem eu falo pros moleques. Não passou, vai tentar de novo? Vive o luto. Fala, futuro sargento. Rapaziada, tô aqui com o Pedro, aprovado nesse ano, beleza? Já tá começando na correria de ver exame, já tá, correndo, se preparando. E ele quer dar um recadinho que ele acabou de me falar. Fala aí, o que ele falou? Galera, rapidamente, no resumo, ano passado comecei a estudar, fazia as contas, entender os assuntos certinho. Matemática, mais tarde, né? Matemática, top, mas a rataria é o segredo. Tem que colar com quem sabe. A rataria era tipo assim, 2 minutinhos, a questão foi, ou menos. Cola com quem sabe, irmão. Não perde tempo. Então, ó, já sabia matemática, não sei o quê. Depois que eu tô pra mentoria, só rataria. Conta desse tamanho, pô. E foi aprovado no Nefon também, né? Também. Ciaba foi aprovado. E é isso, rapaziada. Ó, não espere, faça. É isso.